Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Therapy. Eu sou a Carol Prati, terapeuta. Tô aqui com a minha amiga Mihaj, também terapeuta. E hoje nós vamos falar de um tema que ele é antigo, mas ele continua sendo muito atual, que são as fogueiras. As fogueiras que hoje são digitais, porque sim, a Inquisição, ela não acabou, gente. A Inquisição, ela só mudou de endereço, não é, Mi? É isso aí, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Miraj, terapeuta sistêmica materno-infantil, e estou aqui com a Carol Prati, especialista em mulheres. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre essa fogueira, continua aí, né? Ativa, ela não apaga nunca, ela só mudou de formato, né? Continuamos queimando nela. Continuamos queimando muitas e muitas mulheres. E o mais surpreendente de tudo é que muitas vezes quem acende o fogo dessa fogueira são outras mulheres, né? Isso ainda é muito triste, inclusive, Pois é, o fósforo é ativado aí por outras mulheres. por outras E aí, mulheres. voltando um pouquinho, né, Ká, que a gente estava até discutindo sobre isso esses dias, por isso trouxemos esse tema. Antigamente as mulheres eram queimadas, né? Ou porque tinham muito conhecimento, ou porque estavam incomodando, né, de alguma maneira ali. E geralmente elas queriam ser silenciadas, né? Acho que o principal propósito aí da fogueira antiga é esse, né? Era o E medo, né? O medo do poder, né? E da força, da potência daquelas mulheres. Eu acho que o medo é o principal. principal motivo. E muitas vezes vindo de outras mulheres também, né? Que em determinados momentos ou gostariam de ser como essas mulheres, né? Ou já eram e não conseguiam assumir ali a sua posição, né? Ter a sua voz. É, Porque exige, desde que o mundo é mundo, né? Uma mulher se colocar, falar o que pensa, se posicionar, isso sempre gerou desconforto. Desconforto entre os homens, né? Porque a gente vive culturalmente há séculos, né? A ideia de que mulheres precisam ser contidas, precisam ser submissas, mulher boa é aquela que fala pouco, mulher que estuda é perigoso. Então a gente tem essa ideia há muitos séculos, e isso vem sendo passado de geração em geração. Então, para os homens, mulheres que se colocam, elas podem inspirar outras mulheres. Então, é tudo que o patriarcado não quer. Então, para os homens, é um sinal de perigo. E para as mulheres, aquelas que vão lá atear fogo, atirar a coleguinha na fogueira, eu diria assim, do ponto de vista terapêutico, né, que é ativa o lado sombra delas. Porque é aquilo, se eu não posso ser como ela, eu preciso combatê-la, né? Porque uhum. ativa o lado sombra e muitas vezes de forma inconsciente. Eu queria ser assim, como eu não consigo, eu vou combater essa mulher inimiga, enfim. Se eu não posso ser, ela também não pode. Eu acho que é muito nesse lugar e é inconsciente, é óbvio. Sim, a gente não está falando aí de um posicionamento efetivo real ali, porque, né, é muito velado isso, né? Com E certeza. aí a gente entra nesse ponto que é, vamos voltar, vou só fazer um parênteses aqui que a gente já falou nesse podcast. Caramba, a gente tinha que se unir, né, para ganhar mais força, mas não. A gente se separa, os elos ficam soltos e a gente cada vez mais fraca Mas nesse movimento. eu acho que o mundo, sim, e de novo, a cultura, eu não gosto de ficar falando muito disso, mas a cultura do patriarcado é literalmente separar para dominar. Então, quanto mais mulheres unidas, mais fortes elas ficam. E mulheres fortes geram medo nos homens, né? E aqui eu estou falando de homens de Exato. uma forma generalizada, não são todos. Então, para essa cultura do patriarcado, então mulheres unidas geram esse medo. Então, qual é a tática? Separar, gerar sempre competição. Então, quem é o inimigo, né, das mulheres? É essa sensação de que a gente precisa competir. São os ditados, né, uma mulher se veste para outra mulher.
Não fale bem do seu Uhum. marido ou do seu namorado para outra mulher, porque ela pode roubar ele de você. Nossa, que mulher poderosa é essa que rouba, né? Coitado, o homem é uma vítima, né? Ele foi. Ele é só um brinquedinho ali. É É, um brinquedinho, né? É tem meu, é seu. própria, né? Nessa hora ele é um objeto. Então, é Pois é. esse sentido de gerar sempre a cultura gerando essa ideia de competição feminina. E aí as mulheres entram, porque a gente sempre escuta, né? Eu cresci ouvindo assim, não, porque os homens são unidos, os homens se defendem. E isso não acontece entre as mulheres, né? Não Não é acontecia, a fortalecido. coisa está Não, mudando, acho que tá melhorando um está pouco. melhorando, Mesmo assim, ainda. ainda Olha existe só, competição. me veio, eu não sei se a gente já trouxe essa situação aqui no podcast, mas a gente falou sobre. Não vou citar nomes, né? Porque aqui a gente tem um acordo aqui, né, cara? É. Mas tem uma influencer aí que é comediante e ela tem um posicionamento feminista e tal. E aí ela faz aquele, ela coloca um vídeo X, faz aqueles remix, né? E faz comentando do vídeo, criticando, fazendo, zombando do vídeo e tal. E ela faz um sobre um vídeo de umas mulheres que elas estão se apresentando. Oi, eu sou a fulana. Tem tanta, a gente falou dele, acho que em algum outro episódio, mas isso acho que também cabe nesse, Uhum. que é ela zomba do vídeo das mulheres se apresentando. Ah, eu sou a fulana e eu tenho 5 filhos. Ah, eu sou a ciclana e eu tenho 6 filhos. E aí ela começa a fazer aqueles comentários, né? Nossa, mas tem tanto tempo assim para fazer filho? Nossa, e criticando. E aí começou, eu tava acompanhando nos comentários dela, porque assim, eu acompanho ela, eu acho que ela tem uns posicionamentos umas tiradas ali, umas sacadas muito legais. Mas ela foi muito infeliz nesse vídeo, porque assim, é, gente, ela tá criticando outra mulher e tá fomentando ali para as pessoas. Vamos criticar, gente, porque ela tem 6 filhos, 10 filhos. Ela falou: eu não tenho tempo nem para fazer o almoço e agora eu tenho que cuidar de 5 filhos. Enfim. Uhum. Então, assim, eu só trouxe, acho que a gente já falou em outro momento, sobre outro contexto, mas isso também é. O Sim, que dá o direito dela, ela tá criando ali um canal, né, um espaço para as mulheres se criticarem está ali e vamos fomentando, tacar fogo ela está nelas. jogando álcool na fogueira, né? Tá, é meio que isso. Então, A expressão é lenha, né? Mas é que tá tacando é lenha. Tá tocando lenha na fogueira, é isso. É álcool. álcool também, tateando tudo Também ali. fomenta o fogo. Mas é isso. O quanto hoje as fogueiras, e a gente entra no tema, né? O quanto hoje o mundo mudou. Nós não jogamos mais mulheres literalmente na fogueira, mas nós criamos, né, as tais fogueiras digitais, né? A fogueira Colocamos moderna, outras ela é mulheres, né? digital. E a gente continua colocando as outras mulheres. E isso não é as redes sociais. A culpa não é das redes sociais, porque, de novo, a gente tinha fogueiras literais no passado. Depois, entre as fogueiras e as redes sociais que a gente tem hoje, as fogueiras continuaram existindo, mas aí eram mais nichadas, né? Então eram as Isso. fogueiras entre os vizinhos, dentro do seu condomínio, da rua ali, aquela No fofoca de clube, no clube, na escola, na. escola, nas igrejas, no ambiente de trabalho, dentro da empresa. Então, dependendo da comunidade, do núcleo, né, onde você estava inserida, as fogueiras sempre existiram ali. Hoje é com as redes sociais. A diferença é que as redes sociais elas têm uma potência você não consegue controlar. É um fogo que você não controla. Porque A quando tá ali dentro da amplitude muito grande. comunidade, você consegue controlar ali, né, minimamente. Mas quando vai para a internet, você não tem mais controle, você não sabe aonde aquilo vai parar, né? Vira incêndio, é incêndio. E aí, uma explosão até, né? Mais do É que uma o pequeno explosão. foco, é uma explosão. Aí eu lembro que a gente estava comentando antes de entrar aqui, né, ano Sim. passado, uma treta adolescente. Algo que deveria Gente, ficar restrito ali entre aquele grupo de adolescentes, porque sim, a gente sabe, a gente já foi adolescente, adolescente tem lá suas crises. Os adolescentes, tudo é muito mais intenso, tudo é muito mais, né? Intenso é a palavra. é E intenso, ali, é tudo uma mais vívido questão ali. ali de ciúmezinho, né? A menina ficou com ciúme do namorado, achou que a outra estava dando em cima do namorado, mas aí
foram para a rede social. Uma gravou o vídeo falando, e aí a outra respondeu. Aí acontece que o menino em questão era filho de famosos, e aí aquilo tomou uma proporção, os vídeos viralizaram, virou uma mega de uma treta adolescente. Quando eu dei por mim, vários canais no YouTube estavam falando sobre o assunto, e todo mundo debatendo a vida ali e a crise dos adolescentes, inclusive pessoas da nossa idade, da nossa geração. Adultas, né, teoricamente. Aí as mães resolveram se ter, e aí foi uma baixaria digital, uma coisa horrorosa. Você vê, uma grande fogueira foi criada ali, né? E as duas meninas foram colocadas na tal fogueira, foram canceladas, a vida delas sendo comentadas por pessoas que não faziam ideia de quem elas eram antes, simplesmente, né, porque o menino era famoso, enfim, quer dizer, os pais famosos, e o menino em nenhum momento foi Não jogado teve na tal destaque, fogueira. A hein? fogueira foi só feminina, ele não teve destaque. Mas a questão é o quanto ali uma coisa pequena explodiu e de repente estava praticamente o Brasil inteiro comentando aquela situação. E condenando as Sim. meninas, né? Ou uma ou outra. É, e aí você vê mulheres, gente, mães, Mãe, adultas, os pais não foram para falando. as redes sociais discutir. Os pais, não duvido. Deve até ter algum fifi aí no meio que fez os comentários lá, mas, gente, você via mulheres adultas discutindo uma situação adolescente ali, porque a menina pediu para seguir. Acho que foi isso, né? A menina, Mas eram melhores independente do amigas, eram motivo. Mas amigas. independente do motivo, a questão é que algo ganhou uma proporção muito grande e de repente a fogueira foi acesa e as meninas estavam ali sendo canceladas, condenadas, tendo as suas vidas Queimadas, né? discutidas, queimadas digitalmente. E o quanto você pode falar melhor do que eu, se a fogueira, seja ela, né, digital ou não, né, a fogueira simbólica, ela pode ser devastadora para mulheres adultas, para essas jovens, o quanto isso pode se tornar um desastre, né? O estrago é muito maior, muito maior. Porque a gente, é o que você falou, né? Já passamos por diversos tipos de fogueira, né? Que é o que você falou, na nossa adolescência, nosso grupo, né? Eu tenho memórias ali, um grupo de amigas, aí uma ficou com mais de um menino, e não sei o que lá, É. e aí era mal falada. Nossa, rodada, gente, aquela ali, ó, ixi, não dá. Ai, nem ando mais com ela. Ah, eu Tinha muito tenho disso. uma experiência de fogueira para contar. Olha Então, só, né, olhando para trás, como era. Quando eu mudei de escola no primeiro ano, né, do ensino médio. E aí, quando eu cheguei na escola, na sala, passou uma menina, assim, entrou uma menina. Ela chegou em cima da hora, assim, mas o professor ainda não estava na aula. E uma menina muito bonita. E aí, a coleguinha que eu tinha acabado de conhecer, né, que estava sentada do meu lado, já fez logo a fofoca, me cutucou e falou assim: tá vendo essa aí? Eu, ela bem tem um filho, ela engravidou ano passado. Aí, e aí eu percebi que assim, ela entrou na sala e todo mundo assim, olhando para ela, porque ela estava voltando, provavelmente, depois de ter tido um filho, e todo mundo olhando o julgamento daquela menina, claro, né? Não é o desejo de ninguém ser mãe adolescente e tal, mas o quanto essa menina foi tacada na fogueira, condenada. Ela era. As pessoas não se criticada. referiam a ela pelo nome, que hoje eu nem lembro mais, mas era assim, a menina que tem Que tem filho, filho, a menina que tem filho, o e o julgamento. rapaz, o pai da criança, estudava na escola também, e ele também estava lá, mas ninguém se referia a ele ao menino que tem filho, era a menina que tem A filho. menina que tem filho. Não, o menino estava lá jogando bola, entendeu? Com os Aí amigos dele, com certeza. ela, exatamente. É Já era isso. uma, E ela lá, naquela com o época não tinha peso. redes sociais, então já era uma fogueira, né? Desculpa, te cortei. É. Não, imagina, mas era isso. Eu ia dar um exemplo, né? A gente já vivia rodeado, pulando fogueiras ou entrando nelas, né? E hoje, e era isso. O estrago era feito ali no, né? Era contido, o Contido, fogo. né? Era um fogo controlado. Os bombeiros controlavam ali, não saía daquele espaço ali, não expandia, não alastrava. Porque se mudasse de Hoje, escola, acabava a fogueira. Mudava de bairro, acabava a fogueira. Hoje não dá. ninguém te conhecia, ninguém se conhecia, era ali, era nos núcleos, né? Agora hoje é muito maior, né? Porque expande o lance.
cresce de tal forma. Então, assim, um momento que você se, não que ninguém, não que a gente não se sentisse, né, humilhada, rejeitada, excluída, com todas essas, Parte acho que do desenvolvimento da psique, né, do adolescente. A gente passa por essas questões. As coisas que são pequenas tomam uma proporção muito grande. Foi o que eu falei. Na adolescência tudo é muito intenso, as coisas são muito maiores, a gente enxerga as coisas muito maiores do que realmente você são. tem o zoom ali, né, É, 3 vezes, o negócio é. fica muito maior. Mas aí quando a gente vai, né, para tal fogueira digital, que é o tema aqui, isso toma proporções muito Muito maiores. grandes, muito grandes. E o estrago é muito maior no mental, no emocional das adolescentes, né? Não só das meninas, mas a gente está falando de mulheres aqui, então sim, É porque entre as meninas a incidência é maior, né? Mas os é meninos maior. também são impactados. É que aqui o foco são as mulheres, a gente São fala as mais das mulheres. mulheres. Estamos focando, mas ninguém está livre aí das fogueiras, né? É. Então, o que que acontece? É, Você imagina um acontecimento, uma situação pela qual você passou, sendo falada e comentada por pessoas e as pessoas se manifestam, né, ali. Porque tem isso também, né? Antigamente, era isso que você falou, que você acabou de contar. Olha lá, a menina que tem filho. Olha, ixi, né? Ficava ali um comentário meio na miúda, né? Meio no, Hoje não, você vai lá, ninguém tá vendo a sua cara, tá vendo o seu ícone ali, a sua foto, você cria fake, você vai lá, é uma papapá, e xinga a menina, É, e porque expõe. na vida real, os comentários eram no off. Nas redes sociais, as Exato. pessoas se sentem à vontade para ir lá e ofender as pessoas, para falar as maiores atrocidades, né? Usando ali como escudo o fato de estar longe, né? O fato de estar online. O que, quero deixar bem claro, não deixa de ser crime, tá? Fazer isso é crime. Você Já consegue. é considerado crime, tá? É um crime. Pessoal, anotem. Mas é isso, a pessoa cria um fake e tal, por mais que tenham mecanismos, realmente é mais difícil de você identificar, mas não é impossível. E eu lembrei de uma situação, agora eu não lembro se foi ano passado ou retrasado, mas ficou muito famoso, que é isso, né? Você não precisa ser famoso. A pessoa que está ouvindo a gente pode falar assim: ah, mas isso é entre os famosos. Quem não é famoso? Você, sendo uma pessoa anônima, também pode sofrer um linchamento digital. Foi o caso daquela história, do avião, onde a mulher pediu que o filho queria sentar na janela. E a mulher que estava na Lembrei. janela se posicionou e falou assim: Não, eu paguei Não, pelo meu lugar, né? Eduque seu filho, seu filho. Enfim, ela disse que não. Pessoas do avião começaram a filmar a situação, aquilo foi parar nas redes sociais e de repente estava o Brasil inteiro comentando. E as duas mães sendo colocadas na fogueira. As duas mães, não, as duas mulheres. Né? as A duas mulher, mulheres. algumas pessoas criticando a mulher da janela, que absurdo, porque não deu lugar para a criança. E outras pessoas aplaudindo a mulher da janela, dizendo que mãe é essa que não sabe educar o seu filho. E aqui a gente não está aqui para falar quem está certo e errado, não é sobre isso, mas o fato é, duas mulheres foram colocadas na fogueira, duas mulheres anônimas, e de repente estava o Brasil inteiro debatendo a vida dessas duas. Viraram meme até. Nossa, gente, A mulher da é, janela até que foi bom, porque dizem que ela fez publi, né? Ela até fez ganhou. uma grana ainda, hein? Fez uma grana em cima disso. Normalmente não é isso que acontece. Normalmente as pessoas só ficam com as consequências negativas mesmo. Exato, é sobre isso. E. Ai, perdi o fio aqui, desculpa. Fiquei tão Ah, empolgada. Lembrei. Eu lembrei desse caso aí, é exatamente isso. Você trouxe muito bem colocado. Mas não, pode falar que você ia não, eu ia comentar. falar que você, antes da gente entrar aqui, a gente conversou, você trouxe um dado que, em termos de hater, né, de crimes, como é que é? Violência Crime digital. digital, violência digital. Violência digital, que gostei muito desse termo, porque eu ainda não tinha ouvido dessa forma, né? Que as pessoas estão praticando violência digital e que essa violência digital ela é praticada mais contra as mulheres, né, Mi? Sim, em maior parte, mais do que eu tava lendo, existem dados. As mulheres sofrem mais do que grupos, né? Como Tradicionalmente, que sofrem tradicionalmente tradicionalmente, ataques. né?
discriminação racial ou com relação à discriminação religiosa. Não, a maior parte é contra mulheres ainda, né? Dependente. Embora tenha, embora tenha grande parte aí de violência contra esses grupos, mas contra as mulheres ainda é muito maior. Como as Então, pessoas se vejam, sentem à vontade de atacar mulheres, né? exato. E é aquilo que a gente estava falando, né? É muito mais fácil por trás de uma tela escondido, né? E sabe o que eu acho engraçado? Muita gente se defende, né, quando é questionada por esses ataques nas redes sociais. A pessoa que ataca normalmente se defende dizendo assim: é liberdade de expressão. Ah, mas eu não Uhum. posso ser, sei lá, processado, eu não posso ser, culpado, né? É liberdade de expressão, eu tenho o direito de expor a minha opinião. Então, mas as mulheres também têm o direito de expor as suas opiniões. Sabe? Então, quando Pois ele é, ataca, ele não está considerando que aquela mulher que ele está atacando, ou a outra mulher está atacando, tá, sabe? A pessoa que ataca não leva em consideração que a pessoa atacada também está expondo a sua opinião. E estou aqui a gente expondo minha pode liberdade entrar. de expressão. É, É e isso. aí a gente pode entrar no fato das mulheres famosas, né? Que tradicionalmente são atacadas. Claro que algumas. é, Aparentemente até fazem de propósito, não temos como saber, mas assim, pessoas que estão acostumadas a falar. Eu digo aparentemente de propósito porque a pessoa está toda semana com uma polêmica diferente, aí você pode até dizer assim, ah, mas essa aí busca polêmica, mas o fato é, ela simplesmente expõe a opinião dela, ela fala coisas, fala o que ela pensa e ela costuma ser atacada por isso. Eu vou falar o nome, né? Luana Piovani Ah, é vou uma falar. atriz. Luana Piovani muito Que atacada. ela tá sempre se posicionando sobre as coisas que acontecem no Brasil. Goste você ou não da Luana Piovani, você que tá me ouvindo, o fato é, tudo que ela fala tem sempre uma legião de pessoas que param para ouvir o que ela tá falando só para atacar. Porque eu acho assim, se eu não gosto da pessoa, eu não vou nem parar para ouvir o que essa pessoa tem a dizer, sabe? Exato. Mas as Não me pessoas interessa. parar para ouvir. Muda. Inclusive, esses dias eu vi um vídeo no Rio, que a pessoa, antes de falar, aliás, já vi duas pessoas fazendo isso. Elas começaram o vídeo falando assim: Olha, o que eu tenho para falar aqui é papo de adulto. Se você não é adulto para ouvir o que eu tenho para falar, roda o feed. Aí outro dia eu vi uma mulher falando, ela começou, eu não vou saber repetir o texto, mas ela estava falando um monte de coisa, aparentemente concordando com os homens, né, com o machismo. Aí quando ela terminou de falar, ela falou assim: Pronto, acho que os homens já saíram. Ah, não, minto! Ela começou a falar sobre menstruação, sobre coisas femininas. Coisas várias aleatórias. Aí quando terminou, ela virou e falou assim: Pronto, acho que os homens já saíram daqui. Então, mulheres, aí ela começou a falar com as mulheres. Eu achei muito engraçado, porque ela tava falando sobre isso. Eu já vi uma também falando, me confundi, porque eu já vi uma também falando aparentemente com um discurso machista e falando assim: Pronto, agora que os haters já foram, agora eu vou falar o que eu penso, uma Agora coisa eu posso assim. falar. Então, como algumas pessoas já estão usando essa estratégia É uma estratégia para você. entender, né? É, Tipo, rechaçar aquelas pessoas que aparentemente vão te dar um hate, te jogar na fogueira para poder, que é o tempo que as pessoas retêm, né? E depois passa. Aí só quem realmente importa fica no vídeo até o final. que é o que está interessado ali em escutar a opinião, que na verdade você não precisa nem concordar, né? Exato. E é aquilo que a gente estava falando. Gente, não, vi um vídeo, vi um conteúdo, não concordo. Gente, tá, tchau, não me Então, interessa. arrasta Ó, para cima, né? arrasta para cima, muda, vai assistir, vai escutar o que você tem interesse, né? O que te interessa ali, o que você Até para educar o concorda, se é só algoritmo. isso. Até para o algoritmo entender que você não concorda com aquilo, o algoritmo não vai te mostrar mais daquilo. Eu não perco meu Exatamente. tempo nem comentando. Eu não vou curtir, obviamente, se eu não concordo. E eu não perco meu tempo comentando no vídeo de pessoas que eu não concordo. Eu simplesmente, a pessoa começou a falar, aquilo não faz sentido pra mim. Eu, eu subo, eu dou Só um ignora. por cima e ignoro. Mas as pessoas Respeita também. de ir lá Espe- e respeitar. Eu fiz um vídeo, já tem uns 2 meses, eu fiz um react, na verdade, a um vídeo, e esse vídeo viralizou. E vieram vários comentários positivos sobre o vídeo, mas veio uma pessoa falando assim, o vídeo, quem estava falando no vídeo era uma senhora.
E aí vieram pessoas comentando coisas do tipo. Teve um homem em específico que virou e falou assim: Ah, é feia e gorda, uma coisa assim, atacando o corpo de uma senhora. Ela devia ter, sei lá, uns 50 anos, 60, acho que uns 50, 60 60 anos. anos. Ela é uma senhora. É, E aí ele se sentiu no direito de atacar aquela mulher. Aí outras mulheres começaram a responder e ficou aquela discussão. Eu fui lá e aí eu fui comentar, o vídeo era meu. Marquei ele e falei assim, por favor, esse vídeo e esse perfil não são para você. Você está sendo desrespeitoso com as mulheres. Por favor, pare de comentar. Não se manifeste aqui. Esse conteúdo não é para você. Mas você acredita que ele continuou lá, É isso. comentando? Só que aí Desocupado, é um desocupado. as mulheres começaram a detonar ele também. Enfim, ficou uma mini baixaria lá nos comentários. Mas tiveram outras comentando coisa do tipo: isso é coisa de desocupada. Mulheres Não, comentando. desocupado é ela que está comentando no Desocupada vídeo é ela que da. perdeu o tempo dela comentando num vídeo sobre algo que ela não concorda. Então, assim, É, o homem foi desrespeitoso, foi um absurdo? Foi. Mas quando uma mulher veio atacar essa outra mulher, cara, eu fiquei muito revoltada. Eu falei, como pode? é, é isso. E é E é isso. isso. E aí é que a gente entra naquele ponto, cara, que é assim, de duas uma. Ou ela tá olhando para a mulher e fala, nossa, corajosa ela de fazer isso, de expor isso, tal, gostaria de ter a mesma coragem, né? Gostaria de ser como ela. Gostaria de ser como ela, de ter esse posicionamento, né? Ou ela, não sei, gente, não sei te dizer. Para mim é isso. Não tem dois, não, é O um vídeo em só. questão, só para dar um contexto, a senhora falava coisas do tipo, a partir de agora, com outras palavras, sabe? Eu estou trazendo aqui com as minhas palavras. Ela está dizendo que a partir de agora eu vou me priorizar, porque eu não vou ser escrava da casa. E a mensagem é: tá tudo por fazer em casa. Tem louça na pia, tem roupa para lavar, mas eu tô aqui na praia, porque se eu não cuidar de mim, né, Quem daqui vai a pouco eu cuidar? não vou estar aqui. Então eu É preciso isso. cuidar de mim, preciso me priorizar. O vídeo ela fala com as palavras dela, mas basicamente é essa mensagem: mulheres, não sejam escravas da sua própria casa, né? Faça algo por você. E aí tiveram outras mulheres comentando coisa do. Teve essa no que desocupada. Teve outra Porque que não falou tem assim, coragem, né, de largar a porque não louça tem lá. coragem de largar, tá lá como É escrava da isso. casa. Outra disse assim: mas aí a casa vai ficar suja, que porca. Falei, gente, não é Mas sobre quem casa disse que ela suja, não vai lavar? Mas não. mesmo assim, já entrou num. Disse que a questão é a simbologia, é a metáfora. Se bobear, ela não deixou literalmente louça na pia, é só maneira de Mas, dizer, porque o mas, serviço gente, de casa nunca acaba. A real é essa: se você for esperar acabar o serviço de casa para você fazer algo por você, você nunca vai fazer nada por você, porque o serviço da casa é infinito. é infinita. Mas Se aí tem as vida, tem mulheres, louça. algumas mulheres, muitas, a maioria batendo palma, dizendo, que inspiração, vou fazer isso por mim também. Outras levando para o lado literal, falou assim, ai, pena que eu não tenho uma praia, eu moro longe da praia, eu não posso fazer isso. Sabe, as pessoas também não estão conseguindo entender a mensagem, porque a mensagem não é sobre a praia, não é sobre a louça na pia, é sobre aprender a É fazer algo. sobre a Por você. postura. Só que claramente essa senhora algumas mulheres se doeram com a postura dessa senhora. Como assim uma mulher ousa se priorizar? Então, mas por quê? Então é isso. Eu falei dois pontos. O primeiro, ela gostaria de ser igual e ter a mesma coragem. O segundo, eu não consegui encontrar. Porque para mim é isso. Se resume a isso, gente. Qual que é a crítica? E É o lado também, sombra, cara, isso, é o lado sombra é o emergindo. lado Ser como ela, sombra. eu não posso ser como ela, que foi o que eu comecei falando, né? Se eu não posso ser como ela, eu vou atacar. Porque se eu não posso, ela também não pode, ela não tem esse direito, então eu preciso Uma atacar. defesa. É, ela não pode ter isso. Eu não posso. Mas é uma questão, é muito doido isso, né? Que aí a gente está trazendo aqui o do colocar na fogueira. Uhum. E muitas vezes as mulheres são colocadas na fogueira por um movimento de liberdade, como o dela, né? Porque É, ousou ir pra porque praia, ousou né? ir para a Porque praia e deixar a ousou louça. não lavar a louça. Como É, muitas vezes a Luana Piovani.
tá ousando em falar o que ela pensa. Você concorda, você discorda? Gente, tá falando groselha, não tá falando groselha, não Só não importa, ela escuta. tá. Não quero, não me interessa esse assunto. E o que Pronto. que isso é quem está ouvindo a gente, né? Assim, ah, tá. E o que que isso tem a ver comigo, né? Você pode estar se perguntando. Porque todas nós somos impactadas por uma coisa chamada inconsciente coletivo. Dentro do inconsciente Uhum. coletivo existe a memória, né? E a ideia da fogueira. E por conta desse medo da fogueira, os traumas das nossas ancestrais que viveram essas fogueiras, sejam as fogueiras literais ou as fogueiras morais, né? E hoje tem as digitais, muitas de nós têm medo de se posicionar. Sim. Aí o que a gente tem é uma legião de mulheres que não sabe se priorizar, e aí é por isso que a mensagem da senhorinha foi tão visceral, uma mulher se posicionando. As mulheres não Sim. sabem dizer não, elas não sabem se priorizar, elas têm medo de falar o que elas pensam. Sabe quando eu já ouvi muito isso. Eu já fui essa pessoa e já ouvi muito isso. Na hora da discussão ou na hora ali de acontece alguma coisa que incomoda a mulher, ela não, na hora paralisa e não consegue responder. E aí passam alguns minutos, ou passa um tempo, aí vem na cabeça tudo que ela deveria ter falado. Aí a mulher fica com, puxa, eu deveria. Por que que eu não falei isso? Por que eu não Deveria. falei aquela? Na hora, no calor do momento, não vem nada e ela não fala nada. Aí depois ela fica se martirizando porque tinha um monte de coisa que ela podia falar e ela não falou. Por que que ela não falou? Por que que ela paralisou? Medo da fogueira. Medo da fogueira. Medo do julgamento. Medo da fogueira. Ai, gente, meu cachorro tá. Resolveu latir aqui. Ah, ele participa, ele faz Ele parte ele também. adora se Deixa ele se manifestar. expressar, ele quer se Medo da comunicar. fogueira, o medo da fogueira, ele impacta hoje os nossos comportamentos, as nossas escolhas. Gente, tá atrapalhando muito o barulho do cachorro? Nada, não, tá bem longe, Então é assim, isso. mas é bem, não tá tão impactante. Continua, O que continua. que significa para no que impacta você aí que está me ouvindo, eu, a própria Milena, né? Esse Uhum, medo da gente se mostrar, o medo da gente ser quem a gente realmente é, o medo de mostrar, né? De reconhecer na gente mesma a nossa autenticidade de ter opiniões próprias, porque mulheres que têm opinião, mulheres que se posicionam, e não só nas redes sociais, na vida, né? Porque a fogueira, né? a gente viu aqui que não é só digital, ela tem a fogueira moral, que também acontece, né? Ainda acontece, essas outras fogueiras nos nichos. Então, esse medo da fogueira faz com que a gente, muitas vezes, deixe. A gente tolera coisas que a gente não queria tolerar. A gente suporta Sim, muita coisa que não gostaria de suportar e depois fica com raiva, justamente por a gente estar suportando aquilo, raiva por aquilo que a gente deixou de falar, deixou de se posicionar. Então, esse é o impacto. E por que que é importante a gente estar aqui hoje falando sobre esse tema? Porque é só a partir do momento que você sabe que determinada coisa acontece e o porquê disso acontecer é que você tem condição de mudar. Porque aí, você uhum, que está ouvindo aqui a gente, a próxima vez que vier uma situação em que você ficar com medo de se posicionar, você vai pensar: eu tô com medo da fogueira. Eu acho que a grande lição e o que me ajuda muito não que eu tenha seja completamente livre do medo da fogueira, eu acho que em algum nível toda mulher tem, vai ter, mas o que ameniza esse medo é eu saber que o julgamento ele sempre vai vir. Se eu falar, o julgamento é porque eu falei. Se eu não falar, o julgamento é porque eu me omiti e deixei de falar. Não importa o que a mulher faça, de um modo geral, a mulher sempre vai ser julgada. É aquela velha história da mãe, né? Do conflito da mãe. Se a mãe para de trabalhar para ficar com o filho, ela é julgada porque ela abriu mão da carreira. Se a mulher bota o filho na creche e vai trabalhar, ela é julgada porque, como assim? Largou o filho numa creche. Se ela contrata a babá, ai, como assim? Contratou uma babá, o filho vai chamar a babá de mãe. Então, não importa a escolha que ela faça, ela sempre vai ser julgada. Então, quando você entende isso, você entende também que o julgamento sempre tem a ver com o outro. E se é sobre o outro, não é sobre você. Então, é relaxar e sustentar a fogueira. Eu acho que é isso. solta. É, solta, deixa queimar. Dá uma Deixa queimar. queimadinha, você, ó, assopra, entendeu? Pegou um pouquinho na blusa, na roupa, dá uma sopradinha, apaga e continua.
Agora, uma mensagem importante que eu queria deixar também, porque a gente falou do impacto disso na vida das jovens, né, das adolescentes. É, é muito desafiador a gente lidar com isso, como pais, né, como mãe, no Sim, caso. Vou falar de mãe, não vou, mas serve para pais, pais no geral, né, para os pais. Então, o que que é importante? E isso vem de casa, é fortalecer a autoestima dessas meninas. Se sim. elas estão com a autoestima fortalecida, se elas sabem quem elas são, e na verdade, né, os jovens, eles ainda estão num processo de reconhecimento, ainda mais nessa fase de adolescência, pré-adolescência, que é quando começa, se é construído junto com a família, né, junto com os pais, se é construído em casa, esse processo, esse fortalecimento da autoestima, Uhum. elas vão passar por isso, elas vão ser queimadas, a gente não consegue evitar. Só que a gente consegue evitar o estrago muito maior, né? Porque hoje em dia as meninas, se elas, o impacto é tão grande que elas começam a se machucar. Então, hoje em dia, as meninas, né? As jovens têm se automutilado. Se não Depressão. feito, gente, se não feito coisas piores, né? Tem a depressão. Tem as crises de ansiedade, tem jovem com pânico, que não consegue mais sair de casa porque pode sofrer alguma retaliação, pode sofrer alguma situação, ou seja, elas não estão sabendo lidar com isso. Por quê? Porque a base, porque a autoestima acaba tendo ali sempre um pouco, estando um pouco enfraquecida. Sem dúvida, perfeito. Então, o importante é que a gente consiga auxiliar essas jovens no fortalecimento da autoestima. E isso a gente faz em casa. Não é a escola que vai fazer isso, gente. Não é a escola. E se você é adulta e se reconhece nisso, não fizeram, não foi feito isso por você na juventude, também nunca é tarde para a gente buscar, mesmo enquanto adultas, mesmo depois dos 40, buscar essa, não importa a idade que você tenha, buscar o fortalecimento dessa Medo da autoestima. autoestima, né? Melhorar a relação com você mesmo. Sim, eu acho que a nossa geração é uma das mais impactadas. Não Sim. que as anteriores não tenham sido, mas acho que a gente, né, Cá, que está trabalhando aí diretamente com mulheres, né? Você bastante com mulheres no geral e eu com mães e jovens. Dá tempo ainda, gente. Dá tempo de se trabalhar. É muito importante a gente olhar para dentro, a gente se fortalecer e a gente entender que é o que a Carol falou, é sempre do outro, nunca é nosso, né? Não é nosso o medo esse medo que vem, né, de se expressar, Não é né, nosso, de é dado. sofrer julgamento, não é nosso. Então é fortalecer. Acho que o segredo é esse, a gente se fortalecer, a gente auxiliar as jovens, né, a se Caminho da autoestima fortalecerem. é o melhor caminho de lidar com a fogueira. Perfeito. É sobre isso. É isso, né, Mia? Acho que é a nossa mensagem. Acho que por hoje Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse episódio com outras mulheres, né, que também precisam ouvir isso. Acho que quanto mais mulheres tomarem consciência disso, melhor, né? Para ajudar a superar as fogueiras. E é isso, gente. Até é semana que isso. vem com o nosso próximo episódio do nosso Pod Therapy. Seguimos juntas aí. Até semana que vem. Tchau.